atenção que Fred recorreu, mas teve derrubada mais uma intenção de não pagar aquela multa. E agora a gente vai relembrar o caso, porque ele assinou esse contrato aí com o Cruzeiro e não podia, Fael? Ô, Leopoldo Siqueira, podia, desde que ele cumprisse com a cláusula que estava em contrato, em que ele e o Francis, que está na imagem ali também, assinaram um dia antes na sede de Lourdes. Porque na reunião, o presidente Sérgio Sete Câmara e o doutor Lázaro falam: vocês vão para o Flamengo? Não, tem uma outra situação. Falou: olha, então se tem uma outra situação, vamos colocar aqui uma cláusula que você não pode ir para o outro lado da lagoa. Por quê? Tem camisas do Fred aqui, eu vou estar aqui com meus sócios, né, que são quase acionistas de uma empresa, com a imagem de que eu reforcei o rival. Então você coloca aqui, assina a cláusula, já que você não tem intenção de ir para lá, e eu não tenho dor de cabeça, não prejudica a instituição. Ele e o agente dele entenderam que era justo o valor, e quem estava no outro clube, do outro lado da lagoa, também entendeu que valia a pena pagar aquela multa, isso dito em áudios e entrevistas, que era um valor muito baixo para um atacante do quilate do Fred, um matador como o Fred. Então, o agente, o jogador e o dirigente assumiram que era um valor justo. E assim, depois de anos, a gente vai vivendo aí os últimos capítulos. Na CNRD não tem mais recurso, né, Leopoldo? Sim. Agora deve ser na Justiça do Trabalho. Daqui a pouco o Lauro Lopes vai trazer ao vivo detalhes dessa sentença. E é o seguinte, essa decisão aí, né, foi do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, o CMBA. Ô, Diogo, o Cruzeiro, ou o Fred, ou os dois juntos, quem tem que pagar essa? Eu quero que o Fred resolve esse BO dele para lá sozinho, porque além disso aí, né, o Cruzeiro ainda tem que pagar meio que uma aposentadoria pro Fred, né? Dividiu aí, já negociou o valor, chegou no acordo, vai pagar valor pro Fred a perder de vista aí, vai aposentar, vai continuar recebendo uma grana aí do Cruzeiro. Então eu, sinceramente, que o Fred resolve isso para lá, a parte do Cruzeiro que tinha que ser feito já foi feito. Ô, Diogo, o acordo com o Fred, parcelado, são no total de quantos milhões? 25? Eram 70 e tantos, passou para 25, é mais ou menos isso? Vou pegar os números exatos aqui, o Leopoldo, me fugiu aqui agora a memória, mas é a perder de vista o número de parcelas que o Fred vai receber mensalmente do Cruzeiro. Se o Fred for receber do Cruzeiro, ele pode pagar o Atlético, é isso, Fael? Não, Leopoldo, aí entra uma nova novela, porque o Fred é quem deve para o Atlético, o Fred quem vai pagar para o Atlético, mas o Cruzeiro se tornou o réu solidário da causa. E a informação que eu tenho é que existem cláusulas, inclusive, que colocam ali como garantias cotas de TV, de premiação de TV do Cruzeiro. Então, depois pode ser uma outra novela a definição entre Fred e Cruzeiro. Diretamente hoje é Fred e Atlético. Correto. Fala, Diogo. Só complementando a informação, 25 milhões de reais, né? O valor que o Fred pleiteava na casa dos 78 milhões e o Cruzeiro fechou o acordo nos 25, né? E ele vai receber aí, meu... É muito interessante como que uma pessoa assina um contrato, uma cláusula, concorda com o que está escrito no contrato e de repente ele quer passar por cima daquilo que ele mesmo assinou. É uma bagunça total, não há um respeito pelo contrato feito e é como eu falo, né? A justiça está sendo feita. Se ele fez algo que infringiu o contrato que ele próprio assinou, ele que paga, ele tá bem para pagar, Léo. Isso aí não vai fazer nem cosca no bolso dele, não. E uma coisa... Fala, Diogo. Não, e uma coisa que eu falo, gente, tanto no caso do Fred, como no caso do Dodô, né, que foi para o Atlético agora, no caso do Dedé. Ô, gente, se todos os jogadores que passarem pelo clube, quando saírem, entrarem na justiça e pedindo valores que esses caras estão pedindo, daqui a pouco não tem clube de futebol para mais ninguém. Porque você pega o Fred, por exemplo, olha como que foi a passagem do Fred pelo Cruzeiro. O que o Fred fez para pleitear mais de 70 milhões de reais? Isso chega a ser assim, de uma cara de pau, de uma sem vergonha, sem tamanho por parte do jogador, viu? Pelo menos eu penso assim. Diogo, o cidadão, seja ele jogador ou não, reivindicar, né, o que é justo na Justiça do Trabalho ou qualquer outra justiça, ok, a gente apoia. Mas inventar um monte de moda para ficar rico, aí é um absurdo, aí é até criminoso. Um dos pontos que eu não concordo é o tal do adicional noturno. O cara sabe que a profissão dele ali tem jogos de tarde, jogos de manhã, e aconteceu até no Atlético, esse ponto eu não concordo. Mas aí também é culpa dos atletas e do dirigente que está no clube naquele momento. Sim. A gente vê aqui no Atlético o Michael Bolt, por exemplo, com um contrato milionário. Aí você tem que ver também quem assinou, ou foi inocente, ou foi infantil demais, ou foi malicioso demais. Cada caso é um caso.
né? Mas eu acho que tem que colocar na balança ali o agente jogador e o dirigente também. Inclusive, por isso é importante contratar essas empresas de investigações que detectam muitos erros nos clubes. Verdade. Antes de eu chamar o Lauro, só uma perguntinha, a última aqui para o Diogo. Diogo, só dizem que o brasileiro não tem memória, tá, mas a gente aqui tem. Quem que foi que inventou essa história do Fred no Cruzeiro? A gente não gosta nem de falar o nome, né, meu amigo Leopoldo Siqueira, mas foi coisa do Itaí. Isso, então, vice de futebol. Ainda tem muita coisa para explicar ainda. Eu recebi uma mensagem muito boa aqui, uma máquina do tempo. Eu vou lhe testar ela e já eu volto. É cada invenção que tem nessa bancada. Então tá, quando você vai nessa máquina do tempo, eu vou pro presente aqui, que é Lauro Lopes, esmiuçando mais as informações do Fred. Esse caso, Fred aí, boa tarde, Laura. Boa tarde, Léo, amigos da bancada, boa tarde, amigos do Alterosa Esporte. Ô, Léo, em relação a esse caso do Fred, você falou aí, né, não cabe mais recurso no âmbito arbitral. Então, na decisão de ontem, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem negou os embargos declaratórios da defesa do atacante, ou seja, mantendo a sentença final de 10 milhões de reais, valor da multa acrescida aos juros, que hoje estão na casa de 8 milhões, somando então pouco mais de 18 milhões de reais. Como é que funciona a partir de agora? O Fred, após receber a notificação, tem 10 dias para pagar essa multa. Caso contrário, pode sofrer punições. Mas significa que o Fred já vai pagar isso por agora, nos próximos 10 dias? Não, viu, Leopoldo? Por quê? A defesa do jogador, obviamente, o jogador, né, pode e já estão recorrendo na justiça comum, na justiça do trabalho. O Fred pede, né, em outra ação que já acontece na justiça comum, cerca de 2 milhões de reais por atrasos salariais da época em que ele defendia as cores do Atlético e, por consequência, a anulação desta ação que envolve a multa por assinatura dele com o Cruzeiro. Então, só vai acabar essa história, essa novela do Fred com o Atlético e, por consequência, com o Cruzeiro, quando tudo isso chegar no Tribunal Superior do Trabalho, Leopoldo. São os trâmites da justiça brasileira, a gente tem que respeitar, a justiça vai decidir ou não. Agora tem cada coisa